gente, bom dia, chegando de uma consagração maravilhosa. De repente o som não vai sair legal porque eu cheguei com calor. Eu vim de bicicleta e cheguei aqui assim esbaforida, né, com muito calor, então eu tive que ligar o ventilador. De repente vai sair o som do ventilador, me perdoe, mas eu tô com muito calor, então eu precisei ligar. O sol tá bem quente lá fora e eu vim trazer uma palavra para vocês, né? Uma palavra de força, que foi o que eu recebi hoje, né? Lá na consagração eu recebi forças, que era justamente o que eu estava precisando, e eu gostaria de passar essa força para você que está aí num momento de tribulação, de depressão, de crise de ansiedade, de sem saber como e aonde recorrer. Nós temos um Deus que é fiel, nós temos um Deus que é amigo e que nós podemos recorrer a Ele, e Ele é o suficiente, Ele é o suficiente. Eu vou ler aqui para vocês, eu vou ler aqui em Marcos, capítulo 4, do versículo 35 ao 41. Jesus acalma a tempestade. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se um grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então Jesus lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus estava no barco, mas todos os discípulos, eles temeram aquelas águas, né, profundas, aquela tempestade, as ondas, a água entrando dentro do barco, mas eles esqueceram que quem estava ali dormindo era Jesus, mas ele estava em prontidão para atender, né, o pedido de socorro. O que me chama muita atenção nessa palavra é que aqui no 38 está escrito assim: e Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Eles o despertaram, ou seja, se a gente está na tempestade, se a gente está na dificuldade, se o mar está bravio, se a situação está insuportável, a gente vê que não dá para a gente resolver, a gente tem que ter essa autoridade de despertar. O que é despertar? É você clamar. Você vai clamar, se creres, verás a glória de Deus. Tudo que pedis em meu nome crendo, recebereis, né? Está escrito isso. Então aqui está, eles o despertaram. Eles poderiam continuar desesperados, né, naquele mar bravio e sucumbirem, mas não, eles confiaram que despertando Jesus, eles teriam uma solução, ou seja, eles usaram a fé. E aí o mestre disseram ao mestre: não te importa que pereçamos? E ele despertando, ou seja, acordando, Jesus viu o clamor, Jesus viu eles despertando eles, e então ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. E aí Jesus deu uma repreensão a eles. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse
Jesus de Nazaré. Ele é o dono de tudo, né? Ele é o autor da nossa salvação, ele é o autor da nossa vida, ele é o autor das tempestades que a gente passa e também é o autor que cessa a tempestade. Ou seja, eles estavam sendo testados ali naquele momento, porque quando o temporal veio, eles ficaram com medo, né? Muitas das vezes vem situações na nossa vida que a gente teme, realmente. A gente teme porque com as nossas forças a gente não consegue resolver, mas que nós possamos aprender, né, a despertar Jesus. E como que a gente desperta Jesus? Clamando a Ele, usando a nossa fé, sabendo que Ele pode, que aquilo que é impossível para nós, Ele vai lá e Ele faz. E aí Ele nos dá a vitória que nós precisamos. Aí eu falo para você com toda a legalidade, né, de experiência com Deus, experiência na depressão, na síndrome do pânico, experiência na crise de ansiedade. Eu falo com vocês com propriedade por tudo que eu passei. Deus nunca falha. Ele não falha, gente. Ele não falha. Mas a gente precisa crer, a gente precisa acreditar que Ele pode, que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele é santo, que Ele é digno de louvor, que Ele é digno de adoração, que nesse processo que eu vivi foi todinho para eu perceber que o controle da minha vida está nas mãos dele. E olha, não tem coisa melhor do que passar por essa fase de sabermos que estamos no colo de Deus. E hoje eu estava até cantarolando um louvor que é muito bonito, que fala justamente sobre o mar, né? Tive que mudar de lado aqui, que eu vou colocar a letra do hino ali na minha TV, porque eu esqueci. Eu esqueci a letra, mas vai sair. Meu marido hoje não tá aqui pra cantar, mas eu mesmo vou cantarolar esse louvor pra vocês. Vamos lá. O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar. Mas então eu clamei ao filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu. Quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. Que a letra desse hino, ele fala que Jesus está no nosso barquinho e que ele acalma a tempestade. O medo tenta nos tomar, né? A depressão em si, ela vem para poder te colocar numa situação de paralisia. E aí com isso vem o medo, porque vem a insegurança. O que vai ser de mim? O que eu vou fazer? Eu vou ficar para sempre nessa cama? Eu vou morrer? Qual vai ser a minha situação? Aí você começa a ter ansiedade, taquicardia, você começa a ter síndrome do pânico. Mas Jesus, ele acalma a tempestade. Ele consegue fazer com que o barco pare de balançar, com que tudo se acalme. Apenas clame por ele. Você precisa clamar, você precisa acordar Jesus. Acorda, Jesus, me ajuda, me socorre. É isso que nós devemos fazer. Então eu clamei ao filho de Davi. Eu clamei. A gente precisa clamar a Deus. Vamos clamar. Se você não consegue sozinho, pede ajuda, pede oração, pede alguém que vá na sua casa, que ore por você, para que você saia desse barquinho ileso. Tá bom? É isso que eu desejo para vocês. Tenham uma boa segunda-feira, um bom dia na paz do Senhor. Que Deus abençoe. Um beijo da Meire.